autora do Entre Amor e Silêncio, e agora ela está lançando também A Promessa da Rosa. E a gente vai bater um papo hoje aqui na Livraria Cultura, no Shopping Bilbao. Então, Gabi, como você começou a ser escritora? Você sempre quis isso ou você começou agora? Como foi? Então, eu sempre gostei de escrever, desde criança. Então, trabalhar com escrita é algo que eu sempre soube que faria, mas eu não, com romances, assim, né, uma coisa que surgiu na minha vida. Foi algo que desde sempre eu não, vou ser escritora de romances. Tanto é que eu entrei em comunicação social para fazer jornalismo, escrita. Aí estagiei um ano em jornalismo e falei, não é isso, eu quero escrita criativa. Aí acabei me formando em publicidade, para ser redatora, né? E aí trabalhei muitos anos com marketing, mas nunca larguei a escrita. Então a escrita era uma coisa muito assim minha, né? De momentos meus, às vezes precisava desabafar, eu ia para um texto. Então eu nunca larguei a escrita e o lance de escrever romances foi há mais ou menos uns 3 anos e meio atrás. Veio uma história na minha cabeça, uma coisa assim, muito forte, né? 2 personagens muito fortes, uma história que eu não sabia nem o que era, né? Mas que eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa com ela. Porque foi um processo muito forte mesmo. E na época eu fazia arte terapia, né? E aí contei pra minha arte terapeuta a história, eu usava os personagens que estavam na minha cabeça pra tentar entender aquilo. Mas a sugestão de escrever veio de uma prima, que é muito amiga minha, que me conhece, sabe que eu amo escrever, né? Sabe que eu gosto muito de ler. E aí, quando eu contei essa história pra ela, ela falou, isso daí é um livro, né? E eu falei, nossa, será? Vamos ver. Aí eu sentei pra escrever, assim, sem saber no que ia dar. E surgiu o primeiro livro, que não é o Entre Amor. Não é, então, isso que eu ia perguntar. Você tem plano de lançar esse primeiro livro? Esse é um caso sério, assim, porque ele é um drama muito pesado. E aí, eu não sei, assim, porque escrever ele foi um processo. Eu sei que ele tinha que vir do jeito que ele veio, né? Foi muito forte. Fiquei 4 meses meio fechada dentro do quarto, né? Meio fechada totalmente mesmo. A minha filha na época era pequenininha, né? Meu marido disse, o que está acontecendo com ela, sabe? E ele é um drama muito intenso. E por ser o primeiro livro, né, eu de vez em quando dou uma olhada nele, então hoje eu vejo que ele precisaria meio que ser reescrito. Então eu acho que pode ser um dia sim, mas hoje eu não pegaria ele para reescrever. Já é fácil, assim, porque é um processo que assim, a escrita é uma coisa muito entregue. Então é um drama, então você vive junto com os personagens. Eu pelo menos vivo, né? Eu quase deprimi escrevendo esse livro. E aí é coragem mesmo. Mas acho que um dia, quem sabe, né? Eu penso de repente daqui 10 anos, sei lá, se eu estiver mais madura emocionalmente. Mas hoje não. E aí depois desse livro que você finalizou, veio o Entre Amor e Silêncio ou ainda não? Veio A Filha da Pérsia, que é um outro romance, que esse eu tenho plano de lançar. É um romance histórico também, da Pérsia antiga. Muito bacana, assim, mas imagino que esse lance, né, mas eu teria que trabalhar bastante nele também. E aí o terceiro foi Entre Amor e Silêncio. Então, a inspiração para esse aqui, para Entre Amor e Silêncio, veio de onde? Veio um dia, eu tinha começado a escrever A Promessa da Rosa. E é legal falar isso porque A Promessa da Rosa hoje está lançado, né? Então, eu já estava mais ou menos no primeiro terço da Promessa da Rosa. Então, eu estava bem adiantada a história. E aí eu estava no banho e tal, e vi a cena de uma jovem lendo com um cara em coma. E eu sabia que ela estava lendo um livro dela, em que ela era escritora, e eu sentia assim que ela estava apaixonada por esse homem em coma. E eu achei aquilo tão, né, intrigante, assim, tão rico, que assim, eu senti isso é um romance. E isso veio tão forte que eu parei A Promessa da Rosa e comecei Entre Amor e Silêncio. Aí eu acabei o Entre Amor e Silêncio só depois que eu voltei para A Promessa da Rosa. Legal.
Interessante saber disso porque A Promessa da Rosa só foi lançado depois, né? Quando eu tô lendo o livro assim, eu percebo que você entende muito do que você está escrevendo. Os termos médicos, o que a personagem foi atrás pra aquela massoterapia, né? Que ela foi atrás. Tudo isso você escreve com muita propriedade. Você foi pesquisar para saber um pouco mais do assunto? O processo de escrita para mim está muito junto ao processo da pesquisa, né? Eu não separo uma coisa da outra nunca. Então, mesmo que seja um tema que eu domine muito, eu sempre vou atrás para ter mais embasamento mesmo, né? Então, sobre tudo, assim. E aí, se é um assunto que eu não entendo muito, aí eu mergulho num processo de pesquisa grande, assim, não gigante, de muito tempo, meio que acontece junto. Então, conforme eu vou escrevendo, aí surge a coisa. Como nesse como veio muito rápido, então eu já sentei para pesquisar tudo sobre como, antes de escrever mesmo. O que é o como funciona. Mas aí às vezes eu estou durante o processo e aí me vem uma dúvida, e aí mercado financeiro, né? Que eu trabalho. E aí eu pesquisei bastante sobre o mercado financeiro. Eu achei muito impressionante, porque ele estava explicando sobre a empresa dele, eu falei, nossa, mas tem tanto termo difícil. E é muito detalhado como que é o negócio dele, como que ele chegou até ali. Eu achei muito impressionante essa parte, porque realmente precisa de você fazer uma pesquisa bem aprofundada para entender todos aqueles detalhezinhos sobre a empresa, sobre a economia. Eu achei muito legal essa parte por causa disso. Eu gosto de ler livros assim, que tem um fundo que a gente sente onde houve uma pesquisa e que, de certa maneira, até informa um pouco. Né? Você acaba aprendendo. Eu gosto muito, então acho que é por isso que eu coloco isso no livro. Porque você acaba não só lendo para se entreter, mas também no meio disso você acaba adquirindo alguns conhecimentos que você não tinha antes. É muito legal isso também. Uma coisa que eu sempre tenho curiosidade é sobre os personagens. Você se inspira nas manias de alguém, ou então na personalidade de alguém que você já conhece? Pra mim, os personagens, eles parecem que nascem de uma dimensão que existe aí em algum lugar, porque assim, normalmente os meus personagens eles vêm muito prontinhos, sabe? Na minha cabeça. Quando eu sento para escrever já tem uma coisa muito pronta, né? É muito instintivo o processo de escrita. E aí eu sento e tudo vai fluindo. Mas é claro que de vez em quando, né, durante o processo de escrita eu falo, nossa, eu lembro de alguma coisa, de alguém, né, que eu conheço e tal, e aí eu coloco junto. Então é uma mistura, mas é muito intuitivo, assim, eu sinto mesmo, né? Eu sei que parece maluquice, mas é como se eles estivessem em algum lugar, sabe? Tipo, Tivesse vida própria. E esperando pra alguém contar, né? Tem um meu crítico, o primeiro crítico que eu contratei, né? Fazendo da crítica, que é um escritor muito querido, ele é um amigo, né? E aí ele brinca que, assim, que os personagens também escolhem um autor. Não é só o autor que escolhe os personagens, né? Então, vamos lá, tem uma fila de personagens querendo contar as histórias. Eles chegam no autor, o autor não está conseguindo, eles vão embora, porque não deu certo, né? Que nem o relacionamento. Eu sinto que é parecido. Comigo tem que ter essa liga, e essa liga ela vai muito deixar a intuição também, né? Deixar a coisa fluir enquanto eu estou escrevendo, e de repente nas primeiras páginas e tal, e aí a personalidade do personagem ela descer mesmo, sabe? Né? Conforme eu estou escrevendo. Mas é claro que eu me inspiro em algumas coisas que acontecem, né? Então, que eu já vivi, pessoas que eu conheço. Você já colocou alguma situação que você achou ou engraçada, ou então muito dramática, que você já viveu, ou você viu em algum lugar? Já no Entre Amor e Silêncio tem a passagem da Francesca, né? Que o pai dela, não conhece, e é uma situação da minha vida, porque assim, não que eu não conheço meu pai, mas é que eu tenho uma irmã que eu conhecia 4 anos atrás, né? E meu pai é muito jovem, né, quando teve essa filha, né? E
conheci ela há 4 anos atrás, então foi também um processo curativo para mim, né? Colocar isso no livro. Que foi um trabalho interno dessa situação, né? De conhecer uma irmã, que não é irmã, porque não foi criada junto, mas que é, né? Quem lê o livro entende que isso está bem inserido no contexto da história, coisa do pai da Francesca, e ela também conhece uma irmã, né, que ela não conviveu, então isso é uma coisa que veio da minha vida. E aí uma outra coisa que foi engraçada, a Promessa da Rosa tem uma cena em que o Duque entra no camarim da ópera, no camarote, ele quase cai, a ópera já começou, e ele quase cai. E a Caitlin tem um ataque de riso. Isso aconteceu comigo. Antes de escrever a Promessa da Rosa, eu estava numa ópera, né? E aí o cara entrou e tropeçou e quase caiu. E aí eu tive um ataque de riso. Gente, mas foi uma coisa assim que eu não conseguia. E eu, assim, eu botava a mão na cara e eu chorava de rir. E meu marido do meu lado, para, tá ficando chato, mas nada no mundo. Aí eu, né, depois de um tempo, ok, respirei, me acalmei. E quando passou, eu falei assim, eu vou botar isso num livro, sabe? Não sabia que ia ser na Promessa Rosa ainda. Acho que nem tinha. Alguém tem que saber disso. Não, porque foi uma cena assim, eu falei, não, essa vai pro livro, essa merece. Como foi assim? Você acabou de escrever pra, sei lá, mandar pra editora? Quando eu resolvi publicar, eu fui atrás primeiro de um leitor crítico, especificamente. Então, acho que é muito importante, assim, quem está começando a escrever, de repente buscar alguns cursos, né? Eu fiz alguns cursos, em São Paulo tem um lugar que tem vários cursos literários, que chama Oficina Barca. Eu fiz 3 cursos lá. Tem alguns escritores também que dão, tipo, coaching literário. Eu acho válido, não que eu acho imprescindível, mas que eu acho válido, acho que ajuda, né? E dentro desses cursos, às vezes você já tem muita informação, assim, de gente que também está buscando, que já publicou, que também está querendo publicar, né? Mas aí, né, quando eu dei a leitura desse crítico, ele dá uma assessoria, e aí meio que me ajudou um pouco a decidir que caminho tomar com a publicação, né? Hoje depois de pesquisar, ouvir muita gente também, eu entendo, e agora, com a experiência que eu tenho, eu entendo que assim, no Brasil você tem alguns caminhos para publicar, né? Ou você se autopublica, que hoje esse é um caminho que pode dar certo. Acho que, assim, talvez a autopublicação ela vai exigir de você realmente uma dedicação maior em divulgar, né? Tentar tornar o livro visível, né? Mas esse é um caminho, e é um caminho que pode dar certo. Tem várias autoras que saíram da autopublicação hoje estão dando super certo. E é um caminho assim que não tem não precisa de um investimento financeiro alto. Esse você faz, parece que a Amazon até disponibiliza, né? Na plataforma online. Então eu acho que esse é um caminho válido. Eu cheguei a pensar em fazer isso. E aí eu estudei outros, né, que são 3. Então esse é um. O outro é você realmente buscar uma editora. A gente pensa em editoras. No Brasil você tem, sei lá, 5, 6 editoras que são as maiores editoras, né, do Brasil. Então algumas delas estão abertas a receber, originais, outras nem tanto, né? Mas esse é um processo que eu acho que vai precisar de muita paciência. Se você resolve entrar eu vou mandar para essas editoras grandes, manda, sempre espera, porque às vezes elas respondem, às vezes elas não respondem, elas demoram meses para responder, sim ou não, né? E um outro caminho que é através da Novo Século, que dá que eu acho assim, graças ao Novo Século, hoje a gente tem realmente a literatura nacional muito mais expandida, muito mais gente aí aparecendo. Não é segredo para ninguém que você na Novo Século eles aprovam, né? Eles têm que aprovar o material, mas como eles têm esse selo, que é o talento, né, da literatura, só para autores nacionais, né? Eles dão uma abertura muito grande para isso, para novos autores.
Então, não é segredo pra ninguém que tem que comprar de exemplares, tá? São 500 exemplares que você compra. Então, e aí é como se você compra uma parte da publicação, eles fazem a outra, mas você conta com a distribuição de uma editora grande, né? E eu acabei optando por esse caminho. Quando eles aceitaram, eles falaram, ok, a gente tem interesse em publicar, e eles colocaram as condições todas. Eu acabei decidi seguir por este caminho. Existem editoras menores também, que são bem abertas a novos autores, tá? Eu acho que pode ser também, mas independente do caminho seguido, o que eu sinto é que, assim, dedicação 100%, sabe? Não é publicar e sentar. É publicar e agora, vamos lá, gente, tem um outro trabalho, começa uma nova etapa. Né? Os blogs literários são, né? Que é incrível, assim, e é fundamental hoje para a literatura, não só no Brasil, como no mundo, né? É o contato direto entre leitores, né? Fica mais interativo, né? Exatamente. Então eu acho que hoje falar a literatura ela tá mais jovem, né? No Brasil isso é um dado já certo, né? Que os jovens estão lendo cada vez mais. Eu acho que isso muito por causa dos blogs, né? Da internet, dos blogs literários. Então publicou, decidiu qual é o caminho de publicação e aí entra uma outra etapa, que é, né, a divulgação. Vamos tornar esse livro visível, né, ao público leitor, definir um público, né, e aí focar nesse público. E tem algum recado para os leitores? Para finalizar. Primeiro, obrigada, né? Obrigada, Raíssa. Obrigada a todos os amigos, né, do blog da Rosa. Estão ouvindo a entrevista. E o recado seria falar um pouco sobre o processo, sobre a leitura, né? Porque acho que muita gente que de repente tem interesse em ler, mas não consegue, não se encontra na leitura. Eu sou a prova viva, assim, eu fiquei até meus 29 anos sem ler praticamente nada. Eu gostei muito de ler, parei muitos anos, e aí fiquei muitos anos achando que eu não gostava de ler, né? Até que eu descobri os romances românticos, né? E quem me abriu a porta da literatura foi, de novo, foi o Crepúsculo, foi a saga do Crepúsculo, depois 50 Tons de Cinza. E aí eu entendi, e aí eu li até uma frase uma vez que fala assim: não existem pessoas que não gostam de ler, existem pessoas que não descobriram ainda aquilo que gostam de ler, né? Então, não desistam, né? Vão atrás, busquem, tipo, você gosta de ver série de suspense? Busquem livros de suspense, fantasia, romance, romance, né? Comece de repente por livros mais curtos, né? Livros menores. Então é isso, gente. Essa foi a entrevista com a Bia. Obrigada pela presença. E obrigada a vocês por terem assistido a vídeo. Até a próxima. Qual chama Ana Paula? Ela não, chama a Emily. Eu falei assim, então eu não vou ter ele. Já acabou. Aí ela deu risada, ela tá boa. Eu vou escrever uma personagem chamada Ana Paula.